Nós temos no Brasil 51 milhões de jovens que representam no seu cotidiano, no seu dia a dia, uma diversidade que é a diversidade da população brasileira. É a diversidade de raças, é a diversidade de cores, é a diversidade de origens, é a diversidade de orientação sexual, de credo, de opção religiosa, mas também a diversidade de filiação partidária, de ideologia política. O que o Estatuto da Juventude faz ao determinar e ao estabelecer o direito à diversidade é dizer que a situação de diferença que é colocada para esses 51 milhões de jovens não é contraposta com a violência cotidiana para quem não segue o padrão estabelecido, seja padrão de gênero, de orientação sexual. Esse talvez é uma das principais inovações do Estatuto da Juventude. É a primeira lei que estabelece e que reconhece o direito à livre orientação sexual. Então, isso não é pouca coisa, dizer que um país preconceituoso e homofóbico como no Brasil, em que os jovens são as principais vítimas de violência motivada pela orientação sexual, o Estatuto da Juventude, ao reconhecer e afirmar, dizer que o jovem brasileiro, ou seja, os 51 milhões de jovens brasileiros, tem direito à diversidade, tem direito a não ser discriminado pela sua orientação sexual ou também pelo seu credo religioso, é afirmar um direito humano que é o direito à convivência pacífica entre toda essa diversidade. Todo jovem tem direito à prática esportiva e ao lazer. Não só a questão de ser um atleta ou de um grande atleta, isso é importante para o Brasil, mas também do acesso à participação na sua questão esportiva. Todo jovem tem o direito de ocupar o espaço, de praticar a sua atividade que mais tem afinidade, que não sofra nenhum tipo de preconceito por isso também. E que isso seja um direito dele assegurado. E que ele tenha a sua praça, sua quadra esportiva, que ele também tenha as suas praças de skate, que ele tenha as suas praças de BMX, a do slackline, a galera do parkour, há toda uma convergência que essa juventude traz para a necessidade. E que não seja nenhum tipo de pressão para que ele vire ou se torne um grande ator esportivo, mas que ele possa ali se realizar na sua plenitude como uma etapa da sua vida que é a questão esportiva. Então, todo jovem tem o direito de ocupar a rua, de praticar esporte e de expressar através dele. A bandeira da liberdade de expressão é essencialmente jovem. Por isso, é muito importante garantir no Estatuto da Juventude o direito à comunicação. Em primeiro lugar, é fundamental que se garanta o acesso e a produção de conteúdo de rádio e televisão com caráter educativo, cultural e regional, que tenha a cara da juventude brasileira. Em que a juventude possa se ver representada nas TVs e nas rádios brasileiras, que são concessões públicas. Portanto, ele tem direito de se ver representado nas TVs e nas rádios. Um outro aspecto importante, fundamental, que se garanta em relação à liberdade de expressão e ao direito à comunicação é o acesso dos jovens às novas tecnologias. A internet é hoje, sem dúvida, um grande lugar de interlocução, de diálogo, e, portanto, ele precisa ser assegurado para o conjunto da nossa juventude. Isso precisa levar em conta a necessidade da ampliação da banda larga, de ferramentas que empoderem a juventude do ponto de vista da cidadania na internet, uma série de medidas que precisam ser garantidas no âmbito da rede mundial de computadores para que os jovens continuem a se expressar com cada vez mais liberdade na rede. O Estatuto da Juventude vai ser uma importante ferramenta também para atender às demandas culturais para a juventude. Ter a garantia do acesso à cultura para o jovem, desde o processo dele adquirir o que a cultura já promove, como também de ter as condições básicas para que ele seja o produtor protagonista dessa cultura. Principalmente a juventude de periferia, que é uma cultura muitas vezes necessita de estrutura, necessita de qualificação e muitas vezes essa condição não chega para que ele seja um grande protagonista, seja na parte musical, teatro, hip hop, do samba, enfim, seja qual segmento cultural que ele esteja inserido ou esteja desenvolvendo, é importante garantir o direito de acesso à cultura desse jovem para que ele possa ser o principal elaborador, protagonista da construção do segmento cultural, do movimento cultural, haja vista que
de uma forma geral, quem produz a cultura, quem está dentro desse cenário, no pilar da cultura, são os jovens, né? Então, a importância da garantia da cultura para o jovem, através de uma lei como o Estatuto da Juventude, vai ser uma grande ferramenta e facilitador para que o jovem possa exercer esse direito, né, de grande importância para a juventude brasileira. Só que no Brasil isso está longe de ser uma realidade para grande parte da população, principalmente para a juventude negra e periférica, para as jovens mulheres, para os jovens com deficiência, que enfrentam várias dificuldades no dia a dia para poderem circular livremente e permanecer nos espaços de acesso público. Nesse sentido, eu considero que o Estatuto da Juventude representa um avanço por reconhecer a mobilidade e o território como dimensões fundamentais da cidadania da juventude brasileira. E estabelece, inclusive, a reserva de vagas para jovens no transporte coletivo interestadual, que é uma medida ainda muito restrita, insuficiente, mas que não deixa de ser uma conquista importante. Eu penso que para que os direitos ao território e à mobilidade sejam efetivados e ampliados, é preciso que a juventude faça muita pressão, continue mobilizada e cobre do poder público que aquelas ideias que estão no papel sejam transformadas em políticas públicas concretas, que melhorem de fato a nossa vida cotidiana. Meu nome é Aura Carolina, eu sou de Belo Horizonte e boto muita fé na luta da juventude brasileira. Garantir o direito à segurança para a juventude no Estatuto da Juventude é uma conquista muito importante, porque viabiliza o acesso das jovens e dos jovens a um outro tratamento por parte das forças de segurança, das instituições e de toda a sociedade, né? Embora esse direito já seja um direito fundamental, pela não percepção do jovem enquanto sujeito de direitos, muitas vezes esses direitos são violados, né? Jovens negros são agredidos nas ruas, jovens gays são agredidos nas ruas, jovens de terreiro ou de alguma outra religião também sofrem agressões físicas e outras formas de agressão que à medida que a gente garante esse direito à segurança pública, esses jovens passam a ser mais protegidos por toda a sociedade, a ser considerada pelas instituições com uma especificidade, né, com um olhar mais atento. Garantir esse direito para a juventude no Estatuto é reafirmar a importância do jovem enquanto sujeito de direitos e é reafirmar a importância do olhar atento das instituições e da sociedade para essa juventude. A emancipação é uma grande conquista afirmada pelas juventudes brasileiras dentro do Estatuto da Juventude. E a essência desse direito consiste, em primeiro lugar, no reconhecimento do jovem como sujeito político, como sujeito de direito, como ator da sua realidade, ator de transformação social. Reconhecer esse lugar juvenil, que se contrapõe aos discursos vendidos de que a juventude ainda está em processo de formação e não é capaz, portanto, de emitir opinião e de transformar a sociedade. O segundo aspecto de grande relevância do direito à participação diz respeito à afirmação de uma democracia forte no nosso país, de uma construção, de uma compreensão de que é importante construir espaços políticos de diálogo entre a sociedade, entre os governos, entre os diferentes agentes que constroem as políticas públicas, no sentido de efetivar ações políticas e programas que sejam coerentes com a realidade do povo. E é nesse sentido que a juventude brasileira tem que ir à luta, afirmar esse direito e construir cada vez mais processos participativos, onde a diversidade da juventude, as diferentes caras da juventude do campo, da cidade, a juventude negra, a juventude com deficiência, jovens mulheres, enfim, toda essa diversidade, essa pluralidade juvenil possa estar cada vez mais consciente desse direito e atuando nesse sentido para fazer valê-lo. O direito ao trabalho é essencial na construção da autonomia
que a juventude quer para si. A partir do momento em que o jovem acessa o mercado de trabalho, começa a ter a sua renda própria, ele constrói a sua autonomia individual. Por isso o Estatuto da Juventude traz esse avanço da garantia do trabalho, do emprego, da renda, sem esquecer também da formação profissional, da formação intelectual continuada. Por isso o trabalho também tem que estar em consonância com a continuidade da formação do jovem, que ele possa continuar estudando. Por isso é necessário que todas essas vertentes da construção da autonomia do jovem em relação à sua renda, o seu trabalho, a sua formação profissional, a sua carreira, a sua educação estejam andando juntas, e nisso o Estatuto da Juventude avança muito. Eu acredito que é muito importante o direito à saúde ser garantido dentro do Estatuto da Juventude. Porque hoje nós temos um cenário em que a juventude tem fome de direitos, ela tem necessidade que suas demandas sejam atendidas, e principalmente dentro do campo da saúde, já que precisamos de profissionais com diálogo adequado e assertivos para dialogar com a população jovem do nosso país. Uma vez que temos um cenário que o jovem acaba não frequentando o serviço de saúde e não recorrendo ao serviço de saúde para realizar ações de prevenção e tratamento. Então, mais que nunca, nós precisamos de um serviço de saúde que realmente dialogue com as necessidades do jovem, que realmente atenda às necessidades do jovem. Então, precisamos de ações articuladas entre saúde e educação, precisamos de profissionais que tenham uma linguagem adequada, uma comunicação adequada para o tratamento desses jovens e, principalmente, de um olhar mais sensível para a juventude usuária de drogas, para a juventude usuária de álcool e para os jovens que fazem uso do tabaco. Então, a gente precisa se debruçar sobre esses jovens, a gente precisa tratar a juventude com suas especificidades e necessidades. E que para que isso aconteça, é muito importante que o diálogo seja correto. E principalmente que a forma de tratamento a esses jovens seja uma forma coerente, seja uma forma que realmente atenda à necessidade desse jovem dentro do serviço de saúde. O direito à saúde, ele precisa ser garantido, respeitando as diretrizes do SUS, principalmente a universalidade e a integralidade. A gente precisa de uma atenção integral para o jovem, para garantir que a saúde desse jovem seja realmente realizada da forma correta. Então, o Estatuto da Juventude, ele traz todas essas questões em relação à juventude para que elas sejam garantidas dentro do Estatuto. Eu acredito que hoje, mais que nunca, o jovem tem essa ferramenta muito importante, que é o direito à saúde, garantido dentro do Estatuto da Juventude. Então, a gente consegue ter profissionais da saúde realmente alinhados à questão jovem e, principalmente, ter um estatuto que se preocupa com a realidade jovem dentro do contexto de saúde e atenda às suas necessidades e especificidades. Olá, meu nome é Bárbara, presidenta da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, venho aqui falar um pouco sobre o Estatuto da Juventude. Convido a todos os jovens desse país se desfrutarem desse direito, uma conquista que levou mais de 10 anos para ser votada no Congresso Nacional e que hoje garante aos estudantes e aos jovens de todo o país direitos básicos, como acesso à educação, à cultura, a transporte, e nós, estudantes secundaristas, fazemos passeatas norte e sul do país, não podemos ficar de fora dessa. Por isso, convido a todo mundo a conhecer o Estatuto da Juventude e reivindicar e cobrar os seus direitos, porque estar na rua reivindicando é o que os estudantes secundaristas melhor e mais sabem fazer. O Estatuto da Juventude ele é um marco legal, também extremamente importante para as políticas ambientais, para as políticas de conservação e preservação do meio ambiente e de promoção da qualidade de vida. A juventude tem que ter direito a acesso à informação sobre as questões ambientais, à educação ambiental, porque a juventude precisa hoje ter mudanças de comportamento na produção, no consumo, como população economicamente ativa, como detentoras de direitos e também como sujeito político de acessar as informações para fazer parte das decisões, das tomadas de decisões sobre ações hoje, né, governamentais, não governamentais, das empresas, para que no futuro a gente tenha um ambiente
de melhor qualidade de vida e com menos degradação ambiental.